Fala, torcida que canta e vibra, um bom domingo para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão desse empate do Verdão diante da equipe do Santos na noite deste sábado no Allianz Parque. Estou trazendo um corte do Esportes na Band, onde Elia Júnior analisa essa sequência de empates do Verdão em 2 jogos consecutivos. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Na Libertadores. Pressão muito grande, por isso que a gente sempre fala de elenco, por isso que o Abel Ferreira é um privilegiado que vive reclamando, porque tem elenco, é por isso que o Leonardo Jardim é gigante, porque não reclama de nada, mas sabe que tem um elenco maravilhoso comandando o time do Flamengo. E ontem o que a gente viu foram erros, e eu acho interessante. Todo mundo que eu encontro, os caras falam assim: Elia, mas você gosta de criticar o Abel? Eu acho até que você pode me ajudar nisso. Me ajuda em muita coisa. Eu acho que você pode me ajudar nisso, porque eu não tenho o parti pris, eu não tenho a ideia de vir aqui para criticar o Abel. Mas, cara, eu fico vendo o jogo e fico acompanhando aquilo que é o antes, o durante e o depois. Eu tenho a ideia do japonês, que é você se planejar bastante, pensar bastante sobre aquilo que vai fazer e a partir do momento que pensou bastante e que chegou a uma definição do que vai fazer, executar. Não fica fazendo tipinho. Você pensou, se planejou, executa. Aí, o treinador de futebol, ele é melhor a partir do momento em que ele entende quem é o time dele, depois ele entende qual é o próximo adversário, depois ele entende qual é o caminho que ele precisa percorrer contra o próximo adversário, contra a próxima competição, se ele vai ter Libertadores pelo meio do caminho, se a partida que ele vai disputar nesse domingo é mais importante que a da próxima terça-feira, como é que eu posso poupar jogadores. O contexto atual, o contexto daquela semana, da semana seguinte. Quanto mais inteligente, quanto mais analista, por isso que o treinador não dá para ser preguiçoso. Aquele treinador, por isso que os treinadores à moda antiga aqui no Brasil morreram todos. Graças a Deus estão vivos, mas não estão trabalhando porque não tem mais emprego. Morreram profissionalmente, não tem mais emprego. Por que não tem mais emprego? Porque o cara queria chegar às 9 horas do CT de treinamento e ir embora às 3. Acabou. Hoje você chega às 8 e vai embora às 8. Você chega às 7 e vai embora às 7h30. Você chega às 9 e vai embora às 10 da noite. Se você não tiver essa capacidade, o Company fica 12, 13 horas por dia no Bayern de Munique. Eu não tenho dúvida que o Leonardo Jardim fica 12, 13 horas por dia, que o Abel Ferreira fica 12, 13 horas por dia, que o Roger Machado fica 12, 13 horas por dia, que o Cuca fica 12, 13 horas por dia, porque eu sei que esses caras trabalham. Como é que você vai ter que cuidar de tudo isso e não vai ficar 12, 13 horas? E tem um detalhe que nesse caso é muito importante. Você tem que fazer com que o seu jogador, ele treina um período e no outro ele almoça e à tarde ele participa de vídeo. Você chama o cara na sua sala e mostra os erros que ele cometeu e fala: não quero mais assim, faz assim. O cara estuda, olha, você entendeu? Faça a lição de casa. Por quê? Porque na próxima vez que acontecer, ele não vai errar. E você precisa fazer isso com 20 jogadores, Glenda. É tempo. É tempo. Precisa ficar no CT. Não dá para ser preguiçoso. Precisa trabalhar. E aí é que entra a questão de você analisar aquilo que você realmente precisa fazer. Quando o Abel não enxerga que o time do Santos mudou para essa partida e pôs jogadores muito rápidos no meio-campo e que correm muito no meio-campo e que ia explorar a rapidez do Barreal, que ia explorar a qualidade do Roleiser, você deveria ter começado com Alan. Será que ele não começou com Alan ou com esses jogadores que ele acabou colocando mais até na metade do segundo tempo, né? O Abel não estava comandando o time porque ele ainda está nessa suspensão. Mas ele que manda, né? Não, sim, mas estou falando só... Não é talvez não seja por causa da Libertadores? Não, mas é importante também? É importante, tudo é importante. Não, tudo é importante. O Palmeiras vai classificar. O momento agora é importante também. O Palmeiras vai classificar e ele sabe muito bem que num campeonato de pontos corridos, como é o caso do Brasileiro, que é o campeonato mais importante, hoje o campeonato mais importante é o Brasileiro. O Brasileiro é muito importante, além de ser uma premiação incrível. E aí, você vai disputar um campeonato brasileiro onde você sabe que o seu arqui-inimigo é o Flamengo. E que seu arqui-inimigo está chegando cada vez mais rápido, está se aproximando cada vez mais de você, você não pode abrir mão desses 2 pontos que o Palmeiras perdeu ontem. O Palmeiras perdeu 2 pontos ontem. E isso
tem que ir para a conta do Abel. E ele não gosta de pagar a conta. O Abel acostumou a ser só elogiado. E aí, quando você só acostuma a ser elogiado, fica difícil. O que ficou mais evidente ontem é que por que o Palmeiras evolui muito no segundo tempo? Que a gente vai voltar para a boa e velha história do elenco. Você faz 5 substituições, você troca meio time, linda. Eu sei. Você troca meio time, porque você não troca o goleiro, você troca meio time. Você troca meio time e a equipe evolui. Olha quem o incompetente, porque o Abel foi incompetente. Quando você precisa ganhar um jogo, porque você sabe que o Flamengo tá aqui no teu espelhinho, e o Flamengo tem jogos a menos do que o Palmeiras, e o Flamengo tá no espelhinho do Palmeiras, e o Flamengo vai terminar pau a pau com o Palmeiras até a paralisação para a Copa, podem apostar no que eu estou te falando, você não pode começar com Alan no banco. Não pode começar. E foi um baita erro. Pelos lados aí do Palmeiras, frustração com o resultado do clássico, obviamente, mas alívio pela volta de Paulinho. Satisfação enorme, como deve calcular, este atleta pelo calvário que tem passado, não é fácil. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente, agora é um processo, ele continua nas etapas evolutivas, não nos vamos precipitar, é um jogador que nos vai ajudando mediante o condicionamento que ele tem. Tem gente que gosta, que não gosta do futebol do Palmeiras, mas a gente é eficaz, a gente ganha. Quando não ganha, não perde. Então, acho que o mais importante é isso, continuar trabalhando da mesma forma. Obviamente, a gente quer ganhar todos os jogos, mas é impossível. Nem o melhor time do mundo consegue. Com Palmeiras e Santos, 1-1, a gente apontava um certo favoritismo do Palmeiras, né? Claro, pela disparidade que os dois times se encontram nesse momento. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro e o Santos ali era o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Um empate em 1-1, a gente está vendo aí os melhores momentos e o Santos acabou saindo na frente com o gol do Rollheiser, né? Um bonito chute que o Rollheiser conseguiu no pé da trave. O Carlos Miguel não conseguiu fazer a defesa, mas aí, no segundo tempo, o Palmeiras vai para frente e consegue um empate com o Flaco Lopes. Esse 1-1, Belli, para você, um resultado surpreendente ou é isso mesmo? O clássico é dessa maneira, não dá pra gente colocar muito favoritismo antes da bola rolar. Os dois, porque o clássico realmente é dessa maneira, mas o resultado não deixa de ser surpreendente. Eu costumo dizer que o clássico pelo menos aproxima os desiguais, não vou dizer que equipara 100%, mas ele coloca times que estão em momentos muito diferentes mais próximos. Foi o que a gente viu na partida de ontem. O Santos fez um ótimo jogo. O primeiro tempo, então, assim, praticamente perfeito. Talvez um dos melhores primeiros tempos do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Um Santos muito consciente, conseguiu encaixar muito bem as perseguições individuais, conseguiu criar muitas oportunidades, o Rollheiser jogando com bastante liberdade, municiando esse terço final, né? Municiando essa chegada aí mais próxima ao gol do Carlos Miguel. E teve volume, assim, o Santos construiu para ter esse placar, né? Para levar essa vantagem para o intervalo. O Carlos Miguel foi exigido em alguns momentos, a gente está vendo mais uma boa defesa aí do goleiro palmeirense, mas no segundo tempo acho que a gente viu um filme se repetir. Claro que as perseguições individuais do Santos, elas geram muito desgaste físico, é natural. E o Santos costuma cair de produção, acho que muito por essa questão física, na segunda etapa. Acabou acontecendo, o Palmeiras também precisava correr atrás do placar, precisava, né, pelo menos empatar o jogo, estava jogando na sua casa, carregava um leve favoritismo por ser o time que está há mais tempo lutando pela parte de cima da tabela. O trabalho do Abel Ferreira é um trabalho muito longevo, tem a estabilidade necessária e por muitos desejada, né, de fazer um trabalho, uma trajetória relativamente tranquila. Teve um gol bem anulado no final também. Acho que no final das contas o resultado foi justo. Por quê? Porque o primeiro tempo do Santos foi realmente melhor, mas o segundo tempo do Palmeiras conseguiu chegar com um pouco mais de perigo. Mas, e também acabou sendo justo porque
no clássico, né? Por mais que a gente faça várias projeções aqui, a situação costuma se equiparar um pouquinho mais. Falando sobre o Palmeiras, agora eu queria aproveitar que a Beli citou aqui pra gente mostrar o gol anulado, né? Porque na pressão ali, na hora, no último lance, né? No abafa, praticamente no último lance ali, um chute de fora da área que acaba desviando. Na verdade, ele foi de dentro da área, né? Olha só, foi o Alan que chuta ali, né? Isso. O Alan chuta e aí a bola desvia no Arias. E aí depois o VAR chamou e viu que essa bola desviou na mão, no braço do Arias ali, e aí não tem como, não há justificativa, não há nenhuma dúvida que o gol precisava ser anulado, o Klaus anulando muito bem esse gol. Mas esse abafa do Palmeiras, BL, tem uma crítica que alguns torcedores do próprio Palmeiras fazem, é que nesse momento na temporada falta um pouco de criatividade no Palmeiras e o time do Abel Ferreira abusando muito, né, dos cruzamentos, dessa bola alçada na área. Essa crítica, ela existe há um tempinho, né? Desde o ano passado, na queda de produtividade do Palmeiras durante o Campeonato Brasileiro, a gente já via, né, os torcedores levantando essa bola, porque realmente nos jogos mais apertados, nos jogos de mais bloco baixo, o Palmeiras tinha muita dificuldade de chegar à área adversária por aproximações. Claro, a bola aérea é uma arma importante do Palmeiras, a gente sabe muito bem disso, o Palmeiras cansou de vencer jogos dessa forma e é uma estratégia, eu acho que é uma estratégia muito válida. Mas no jogo de ontem, eu não sei te dizer se esse foi o grande problema do Palmeiras, né? Toda hora chuveirinho na área. Não, o Palmeiras conseguiu construir algumas boas jogadas, principalmente pelo seu lado direito de ataque, esquerdo da zaga da equipe santista, inclusive o gol do Flaco sai dali, esse gol anulado sai dali também, o Sousa um pouquinho mais aberto, com um jogo de aproximação, com ultrapassagem, o Marlon Freitas pisando lá na frente. Então, assim, eu entendo essa crítica, mas eu acho que o jogo de ontem ele teve muito mérito do Santos também. O Palmeiras teve muita dificuldade com a bola no pé, principalmente no primeiro tempo. O Santos teve muita tranquilidade para trabalhar e conseguiu trabalhar bola. Eu acho que isso também é algo positivo que se tira da partida de ontem, porque em vários momentos a gente costuma ver o Santos, às vezes, pobre de ideias. Não foi o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo de ontem. Repito, o segundo tempo caiu um pouquinho, mas no primeiro tempo, o Roleiser, olhando o jogo de frente, ele tem muito a agregar para esse time do Santos, né? E parecia um jogador meio esquecido, apesar de ter sido uma contratação, cara, um jogador de alto investimento, com muita expectativa, que não vinha rendendo o que se esperava. Acho que o Cuca vem fazendo aí um bom trabalho nessa tentativa de trazer o Roleiser de volta. É um jogador importante, mas voltando só para falar do Palmeiras, amarrar essa situação, a gente conseguiu ver algumas boas jogadas. Essa aí, o gol saindo, Alan, Andreas Pereira, Flaco Lopes finalizando, muito livre na área, né? Chegando com relativa tranquilidade. O gol anulado, também pelo lado direito, o Sousa mais aberto. Enfim, eu acho que ontem não foi o problema do Palmeiras. O Palmeiras pode ter tido outros problemas ontem. Essa situação de ficar cruzando bola na área, eu acho, para o jogo de ontem, um pouco exagerada. Quinto gol do Flaco, né, nesse Campeonato Brasileiro. Rapaz, né? Gosta de fazer gol, né? Vai dar bom jogador, viu? Vai dar negócio de seleção, um negócio desse aí. E teve a volta do Paulinho ontem, né? Depois de 302 dias, no segundo tempo, o Paulinho entra, participa do jogo ali, né? Teve uma chance. Já deu pra ver alguma coisinha que o Paulinho, na volta, pode agregar a esse time do Palmeiras? Muito pouco, né? Claro que um jogador que ainda também tá pegando o tempo de bola, isso é natural, o ritmo de jogo. Deve ter um medo de se lesionar novamente, que a gente sabe que é um fantasma que apavora aí os atletas que voltam de lesão. Ele dá um chute a gol, né? Inclusive, que passa ali pelo canto direito do brasão, mas, se eu não me engano, ele estava impedido, né, no lance. É um jogador que vai agregar o Palmeiras, né? Principalmente nessa ausência do Vitor Roque. Já agregaria com o Vitor Roque. Sem o Vitor Roque, eu acho que tem uma expectativa maior em cima desse rendimento, mas um cara que vai fazer essa pressão nesse terço final. Esse foi o chute aí do Paulinho, que ele já vira batendo. Esse traço na bola é traço de quem sabe jogar, né? Um jogador tecnicamente acima da média, fisicamente parece estar inteiro, claro que vai retomando o ritmo de jogo, isso é natural, mas a gente vê um Paulinho em forma, né, o que é muito importante para o torcedor palmeirense, e acho que com essa ausência do Vitor Roque, cada vez mais a gente vai ver o Paulinho ganhando minutagem e o caminho do protagonismo me parece muito natural.
todo mundo que gosta de futebol, e claro, né, que não são os rivais ali do Palmeiras, tá todo mundo torcendo para ver Claro. um Paulinho jogar bola, porque é muito legal. Um cara que tem ali, né, um trato muito interessante com a Redonda. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, nesta terça, às 19 horas, lá no Peru, contra a equipe do Sporting Cristal, pela Libertadores da América. Lembrando, o jogo será transmitido pelos canais da Paramount. Estou trazendo a classificação do grupo do Palmeiras. O Verdão é o segundo colocado do seu grupo em 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, 5 pontos somados. Já a equipe do Sporting Cristal é o primeiro colocado do grupo, 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos somados. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Sporting Cristal. Desses últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 vitórias. E porém, neste momento, no horário que eu estou gravando o vídeo, na tarde deste domingo, eles estão jogando em casa contra a equipe do Cusco e estão empatando pelo placar de 1-1. Possivelmente com o time reserva, até porque o confronto contra o Palmeiras já será nesta terça e eles só terão um dia de amanhã de descanso e já tem esse jogo da Libertadores, ou seja, o campeonato peruano é uma correria também igual ao Campeonato Brasileiro. Já a classificação deles neste exato momento no Campeonato Peruano está na 11ª colocação em 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, somando 15 pontos no Campeonato Peruano. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre o Palmeiras e a equipe do Sporting Cristal. O Verdão venceu 4 partidas e a equipe do Sporting Cristal venceu 1. Lembrando, o último confronto já foi nessa primeira fase da Copa Libertadores, onde o Palmeiras venceu no Allianz Parque pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importante para o Palmeiras, precisa vencer a equipe do Sporting Cristal para retomar a liderança do seu grupo. Em caso de tropeço, um empate ou uma derrota e o Cerro Porteño vencer a equipe do Júnior Barranquilla, o Verdão cai para a 3ª colocação do seu grupo e aí vai jogar os 2 últimos jogos no Allianz Parque muito pressionado, precisando vencer para se classificar para as 8ª de finais da Copa Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!